boa noite a todos! Está começando agora o Telecâmara. Confira as últimas notícias e acontecimentos do Poder Legislativo de Bagé. Nesta terça-feira, dia 6, o plenário Lígia Almeida sediou uma audiência pública proposta pelo vereador Antenor Teixeira para tratar sobre o surto de raiva no município. A audiência pública que tratou do combate ao surto da raiva herbívora, uma doença transmitida pelo vírus do morcego hematófago, é motivo de preocupação tanto pelas perdas e prejuízos na área rural, quanto em relação à saúde pública. O vereador Antenor Teixeira fala dos objetivos em realizar esta audiência. Nós esclarecermos a comunidade, a população em geral, mas principalmente quem está ligado diretamente no tema, que são moradores e produtores rurais, do risco da perda do seu patrimônio, que é o seu rebanho, da necessidade da vacinação nessas áreas indicadas para a vacinação e cobrar do governo, e veja bem, não da área técnica, da inspetoria, da coordenadoria de combate à raiva no Estado, que vem trabalhando, se esforçando muito bem, mas cobrar uma atitude de mais posicionamento, tanto do governador como do secretário de Agricultura do Estado, inclusive, pelo que nós vimos hoje aqui na audiência, existe uma demanda da falta de pessoal de campo de trabalho nas inspetorias, nós produtores, e o medo, tanto na questão do patrimônio, da perda do patrimônio, mas principalmente até porque a raiva não tem cura, principalmente aos moradores, aos produtores, a quem manuseia no meio rural animais, principalmente animais infectados, que têm um risco bem maior de contaminação. Estiveram presentes na ocasião autoridades políticas e representantes do setor rural. Entre eles, Nilton Rossato, coordenador do Programa Nacional de Controle da Raiva Herbívora, que fala nas formas de combate ao surto. Na realidade, a vacinação ela é um método complementar dentro do programa. O que se busca na realidade é a diminuição da população de morcegos hematófagos. Tu faz concomitantemente, tu reduz a população de morcegos e utiliza-se a vacinação como prevenção, vamos assim dizer, para evitar o maior número de mortalidade dos animais e também a questão de diminuir o risco à saúde pública. São duas coisas, elas não podem ser isoladas, são simultâneas. O que nos interessa basicamente com o criador, e é uma atribuição do criador, é que ele nos indique possíveis refúgios de morcegos dentro de sua propriedade. E isso é uma atribuição dele, proprietário, que conhece a sua região, conhece a sua área. Então, isso é o que nós buscamos. Então, mesmo para quem não está presente aqui, se nós não localizarmos novos refúgios, que a progressão dos focos que houveram nessa região, ela aconteceu exatamente em refúgios que nós não conhecíamos. Então, é fundamental, além da vacinação que a gente está solicitando, e isso é tão importante ou mais, que é a localização dos refúgios para a gente poder fazer o controle. Nilton faz também um alerta aos trabalhadores do campo e técnicos rurais, população de maior risco de contaminação, sobre os riscos em manusear animais infectados. Um animal com sintomatologia nervosa, ele pode transmitir ao criador durante o manuseio, ou seja, ele põe a mão na boca, ele em contato com a saliva, coisa e tal. Então essas pessoas, a partir do momento que tu coleta o material, vai para o laboratório e der positivo, nós retornamos ao criador e se comunica, olha, vocês manusearam um animal positivo para raiva. Então, essas pessoas são encaminhadas a um posto de saúde, aí entra a questão do procedimento da Secretaria da Saúde, tá? Então, no sentido de fazer uma vacinação. A saúde hoje ela está usando tentando fazer uma vacinação pré-exposição na área de focos. Na área, só que é muito grande a área. Na real, o que nós da agricultura ou estamos diretamente no controle dos morcegos, realizando é que, a partir da constatação de um animal positivo, e isso é diagnóstico laboratorial, as pessoas que tiveram contato vão ter que ser obrigatoriamente sofrer o procedimento de vacinação com a Secretaria da Saúde. E nós acreditamos que em pouco tempo, se houver a conscientização do produtor
o apoio da inspetoria e a participação efetiva do combate da Coordenadoria da Raiva, nós vamos conseguir conter o surto na nossa região. Mas tem esse tripé que ele tem que funcionar. Se falhar qualquer uma das pontas, com certeza nós vamos seguir com um surto muito grande de raiva na região. Novo comandante da Brigada de Cavalaria Mecanizada de Bagé visita a Câmara de Vereadores. O general Arnaldo Alves da Costa Neto esteve terça-feira, dia 6, visitando as dependências do Legislativo bagense. Ele foi recebido pelo presidente Wilson Moraes. A passagem de comando do general Juarez Alves Pereira Júnior para o general Neto aconteceu no dia 26, no 3º Regimento de Cavalaria Mecanizada, em Bagé. O comando é responsável pelos quartéis de Bagé, Santana do Livramento, São Gabriel, Dom Pedrito e Jaguarão. O novo comandante tem 52 anos, é casado e tem 2 filhos. Desde 1978, integra as Forças Armadas e esta é a primeira vez que irá atuar no Rio Grande do Sul. Vereador Jandir Paim recebe título de honra ao mérito como líder comunitário em Porto Alegre. O vereador Jandir Paim cumpriu a agenda essa semana na capital do estado. Na ocasião, foi agraciado com uma surpresa. Ele recebeu o título de honra ao mérito pelos serviços prestados enquanto atuava como líder comunitário do bairro Ivo Ferronato. O edil relatou seus 20 anos de trabalho com a população daquele bairro. A gente começou numa ocupação, no bairro Ivo Ferronato, Morgado Rosa. E é ali que eu comecei a ver que eu tinha essa tendência para o trabalho comunitário. Quando nós chegamos lá não tínhamos nada, eram as casas, porque aquilo foi construído e não houve possibilidade da negociação pelos valores que pediam na época. E aí houve a ocupação, tanto no Ferronato, no Morgado Roça, são 1.344 casas, E a gente começou uma luta lá pelo direito ao teto. E conseguimos, Em 98 a gente conseguiu iniciar as assinaturas de contratos. E aí começou as conquistas, Escola, que tinha o prédio, não abria, água, não tinha luz, posto de saúde, transporte, e a gente foi conquistando, passo a passo, essas coisas aí. Hoje nós temos, no Ivo Ferronato tem uma escola padrão, tem uma EMEI, que é modelo, do padrão MEC, temos um posto de saúde padrão, tem uma casa da família, temos um centro comunitário também, que junto com as irmãs, Filhas de Maria Auxiliadora, que é um grande trabalho que elas fazem lá. E a gente procura fazer o melhor sempre possível. Agora estamos ganhando a Praça do PEC, então são 20 anos que dá para dizer que tem muitas conquistas aí, muita coisa para conseguir, mas já tem um grande avanço. A homenagem foi prestada pela passagem do Dia do Líder Comunitário, que se deu dia 5 de maio, e foi entregue pelo deputado estadual Raul Carrion, na Assembleia Legislativa, em uma ação conjunta da Confederação Nacional das Associações de Moradores, CONAM, e a Federação Gaúcha das Associações de Moradores, FEGAM. Recebeu uma homenagem a nível de estado do deputado Raul Carrion, na Assembleia Legislativa. Então, só vem reforçar aquilo que eu já falei, Hoje o líder comunitário está sendo visto de uma forma mais, bem reconhecimento do trabalho que ele faz. E a gente só tem que assumir isso aí e com mais responsabilidade, cada vez trabalhar mais para que vale a pena ter recebido essa homenagem, ela tem um sentido, de mostrar isso com muito trabalho agora à comunidade. E agora, como vereador, procurar fazer minha parte, para fortalecer o movimento comunitário cada vez mais, que essa é a minha bandeira, Acompanhe agora a conclusão das obras que iniciaram em janeiro na Câmara de Vereadores. Em fase final de revitalização, o plenário Lígia Almeida, após passar por nova pintura, restauração e troca do carpete, recebe a fixação das novas cadeiras que aumentam a capacidade do plenário. Em sessões normais, a capacidade será de 150 lugares, podendo ser ampliada para 170 cadeiras em eventos de maior porte. Alguns detalhes ainda serão acrescidos. A Câmara realizou na manhã desta segunda-feira sessão ordinária. Confira agora o que foi votado pelo plenário. Na sessão ordinária desta segunda-feira, os vereadores receberam um ofício do Poder Executivo comunicando que os secretários e o procurador jurídico do município estarão no dia 12, na sessão ordinária. O objetivo é atender à convocação do Legislativo para a prestação de esclarecimentos sobre as atividades de suas pastas e da atual situação salarial dos funcionários públicos.
A bancada do Partido Progressista pediu vistas aos projetos complementares 203 e 204 do Executivo. A proposta que propõe a doação, com encargos e cláusulas de reversão de imóvel, à Federação Nacional das Entidades Habitacionais dos empregados dos Correios, Telégrafos e similares, aguardará 5 dias para voltar a tramitar no plenário, em primeira discussão. Passou no plenário em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Rafael Fuca, do PT, que declara de utilidade pública o piquete de tradições gaúchas Sinuelo da Querência. Na próxima sessão de quinta-feira, deverão ser votados as seguintes matérias. Do vereador Fuca, projeto de lei que denomina de Tarcísio Antônio da Costa Taborda o Largo da Catedral de São Sebastião. O requerimento de autoria do vereador Wilson Moraes, do PMDB, que propõe a realização de sessão especial na Associação Comercial e Industrial de Bagé, a CIBA, no dia 3 de junho. O objetivo da iniciativa é que os vereadores possam ouvir as reivindicações do setor comercial e industrial da cidade. Também será votado na próxima sessão o requerimento que autoriza a viagem do vereador Bocão, do PTB, a Porto Alegre no dia 9 de maio, para cumprir a agenda junto à direção dos Correios no estado. A Associação dos Amigos do Arquivo Público Municipal lançou uma campanha que pretende reunir documentos históricos de Bagé. No mês de julho, a Rainha da Fronteira completa 203 anos. Para perpetuar, entre outros, aspectos históricos, culturais, geográficos, climáticos e religiosos, a Associação dos Amigos do Arquivo Público Municipal, fundada em 8 de dezembro de 2011, lançou a campanha O Tempo Transcorre, os Documentos Permanecem. A ação visa reunir documentos que narrem a evolução de Bagé, relatando peculiaridades e curiosidades que marcaram esse desenvolvimento e que certamente devem ser lembradas. O atual diretor do Arquivo Municipal, Cláudio de Leão Lemezec, fala sobre a importância da ação e pede a colaboração de toda a comunidade que possua registros importantes. Bem, o objetivo, sendo o arquivo, digamos, o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos pela municipalidade e principalmente também os acervos particulares, é nós resgatarmos, continuarmos um trabalho incessante, esse trabalho incessante e interminável, iniciado pelo grande Tarcísio Taborda, que foi o mentor da criação do Arquivo Público Municipal. Afinal, aqui é um depósito de cultura, é a memória oficial do município. Recolhermos aquela documentação que está, digamos, à margem, às vezes nas casas de família, que estão numa gaveta sem utilização, trazermos para cá, catalogarmos, restaurarmos, quando for o caso, organizarmos e colocarmos novamente à disposição da comunidade. Para mim é emblemático uma senhora lá da Vila Santa Flora que veio trazer aqui um documento importantíssimo em que veio aqui o presidente Getúlio Vargas. Então é uma fotografia que ela conservava há mais de 50 anos com ela, um santinho, do Getúlio Vargas, cumprimentando, abraçando o então prefeito João Batista Fico. Então nós chamamos a comunidade que abrace a nossa causa, que abrace a causa de Bagé, a causa da história de Bagé, para que a gente continue montando esse quebra-cabeças, para cuja montagem nós precisamos de todos os bagienses. Quem desejar contribuir pode doar o material diretamente no Arquivo Público, que fica localizado no 2º andar da Biblioteca Pública, Dr. Otávio Santos, na Rua Carlos Mangabeira, número 20. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Tramitam na Câmara de Vereadores 2 projetos que tratam da ampliação da gratuidade do transporte público municipal. Os vereadores Carlinhos do Papelão e Esquerda apresentaram na Câmara de Vereadores projetos de lei semelhantes, já que ambos se fundamentam basicamente na ampliação da gratuidade do transporte público municipal. Carlinhos propõe a alteração da idade, que atualmente é de 65 anos, diminua, passando a ser de 60 a idade mínima para que os idosos possam usufruir do benefício. Já a esquerda tem o intuito de conquistar a gratuidade para portadores de doenças como lúpus, câncer e também para deficientes temporários, que são os que se encontram em momento fisioterápico. Os responsáveis pelas empresas de ônibus em nossa cidade deram suas respectivas opiniões sobre as propostas.
Ambos concordam, porém preocupam-se com a forma que os resultados possam impactar. A empresa ela é a favor de garantir os direitos, né, de todos os usuários do transporte e todos esses projetos, essas ações que vêm de encontro a valorizar, né, as pessoas que já contribuíram ou porque através de alguma necessidade não podem exercer, digamos, o direito de ir e vir. A gente é a favor, a gente busca garantir isso. A empresa tem uma preocupação muito grande com a responsabilidade social, só que é uma questão que tem que ser analisada com muita calma, né? Tem que ser feito um planejamento muito bem feito em cima disso, porque vai impactar de alguma forma, se não na empresa, nos outros usuários do transporte. São alternativas que a gente pode criar para que o impacto não ocorra diretamente nos outros usuários. Porque como aqui em Bagé a gente apresentou algumas informações de quantidade de usuários hoje, em torno de 600, 700 mil, dependendo do mês, se 100 mil não pagarem mais o transporte, automaticamente esses valores vão ter que ser pagos por os outros 600 que estão utilizando. Participamos da comissão para trazer dados e tomar conhecimento desse projeto da gratuidade aos 60 anos e foi bem proveitosa essa discussão entre os vereadores e a participação do secretário de Transportes e mais a outra empresa. E agora vamos continuar trabalhando para ver o que é necessário mais. Vamos aguardar ofícios para trazer dados para poder participar desse projeto. Acreditamos que essa gratuidade ela tem um impacto grande na tarifa. Para se fornecer a gratuidade, ela tem que ter uma composição tarifária ou talvez uma isenção tributária. Tudo são questões que devem ser estudadas dentro desse projeto. E com relação a outra gratuidade do Lupus, a gente tem notícia pela imprensa, mas não conheceu o projeto ainda, não viemos para participar desse projeto. Também, quem opinou sobre o propósito de cada um dos vereadores foi o secretário municipal de Transportes e Circulação, Antônio Luiz Arla da Silva. Afirmou que na teoria são muito interessantes, porém na prática devem se tornar pouco viáveis. Num primeiro momento, nós somos amplamente favoráveis a todo aquele subsídio que puder ser dado à comunidade para que possa facilitar, né, a vida dos munícipes, principalmente aqueles mais necessitados. Então, nós somos favoráveis. A nossa preocupação é quanto a como vai se operacionalizar essa gratuidade frente aos custos que ela envolve. Um projeto trata da gratuidade com relação a algumas doenças, né? Já temos hoje diversas doenças que são colocadas e que os portadores têm gratuidade para o tratamento e os vereadores preocupados com isso estão colocando mais algumas doenças aí que felizmente atinge uma parcela pequena da população, bastante pequena, né? Que vai causar certamente alguma alteração aí no custo da passagem, mas é uma alteração bastante pouco significativa. Já a outra proposta que tramita na casa, com relação à gratuidade para pessoas acima de 60 anos, hoje é 65, essa nos preocupa bem mais, porque certamente dos 60 aos 65 anos a gente tem uma parcela muito grande da população ativa, porque a gente sabe que isso aí certamente vai resultar no aumento do pagamento da conta e por outra parte. O vereador Carlinhos do Papelão justificou seu propósito. Por causa que diz na lei federal e infelizmente em Bagé não estava sendo usado isso, e até porque tem a grande maioria das pessoas dos bairros onde as pessoas que realmente precisam e é onde a gente vê que essas pessoas que têm que ser atendidas já porque já fizeram um bom trabalho para a nossa cidade e hoje merece um mínimo de respeito. Com a comissão, é uma discussão boa, foi levantada por esse vereador. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho e dar respaldo tanto para as empresas como para as pessoas que vão ser beneficiadas nesse projeto. O vereador Esquerda também elucidou seu projeto. O projeto 032 de 2014, que isenta portadores de lupus no transporte coletivo de Bagé, não só os portadores de lupus, mas pessoas com câncer que precisam do serviço de quimioterapia e pessoas com deficiências que precisam do serviço de fisioterapia. Então nós apresentamos esta proposta, né, e tivemos um avanço não só na Comissão de Constituição e Justiça, como na Comissão de Finanças e Orçamento. Esperamos agora que os demais vereadores da Comissão de Saúde apreciem este projeto e que
avance em plenário e assim estaremos isentando, mesmo que por tempo limitado. Isso cabe ao médico, quando faz atendimento ao paciente, determinar o tempo em que será preciso a isenção do transporte coletivo, que só vai beneficiar as pessoas que mais precisam, ou aliás, que tanto precisam desse serviço, que é de fundamental importância a pacientes e pessoas portadoras de lúpus. A matéria do vereador Carlinhos foi mantida na Comissão de Finanças e Orçamento, até que as duas empresas locais de transporte público apresentem a documentação necessária para dar sequência às tratativas. Já a proposta do vereador Esquerda foi votada e aprovada pela CFO e também pela CCJ, devendo assim ir brevemente à apreciação do plenário. Vereadores integrantes da Comissão de Educação, Cultura e Direitos Humanos da Câmara apuram denúncias sobre ameaças a quilombolas contrários à desapropriação. Presidida pelo vereador Geraldo Saliba, acompanhado de outros membros vereadores, Carlinhos do Papelão e Sônia Leite, a Comissão de Educação, Cultura e Direitos Humanos foi até Palmas apurar os fatos gerados através de uma denúncia feita à Câmara de Vereadores, de que a desapropriação de terras em prol de remanescentes quilombolas na localidade de Palmas estaria gerando um conflito interno, já que moradores que seriam contemplados com medidas governamentais não estariam aceitando integrar o programa que prevê a criação de uma associação quilombola na região. Quem recebeu a denúncia foi o vereador Antenor Teixeira, que mesmo não fazendo parte da comissão, fez questão de acompanhar os demais vereadores. Onde foram averiguar junto com a comunidade, em primeira mão com a Associação de Moradores e Produtores de Palmas de Joca Tavares, algumas denúncias que nós havíamos recebido de diferenciação de tratamento de quem faz parte de uma associação e de quem não faz parte dessa associação. E o próximo passo agora é conversar com o outro lado, tá? Porque em todo esses fatos existem dois lados, vamos conversar com o outro lado, mas foi muito bem colocar que agora é óbvio que a comissão vai apurar a veracidade, vai conversar em particular com algumas pessoas que estavam mais constrangidas ou até assustadas de falarem num grande público. Vai ser chamado sozinho, privativo da comissão e logo eu espero que haja o esclarecimento pela Comissão de Direitos Humanos e ao mesmo tempo que haja um acordo, um acerto, porque sempre foi assim lá e a gente sabe disso. Vieram forças externas aonde que instalaram um processo e que esse processo com certeza afetou ou 70% da comunidade daquela região não gostou. Então nós vamos tentar ver se existe um acordo de paz, de tranquilidade e que as coisas tramitem como sempre tramitaram lá, com toda essa tranquilidade. O presidente da comissão, Saliba, explanou a situação. Tivemos uma reunião com os pequenos produtores rurais daquela região. Estão muito preocupados porque chega a informação de que eles poderão a qualquer momento ter suas áreas desapropriadas, perderem as suas áreas. São pequenos produtores que lutam com muitas dificuldades porque hoje eles observam que está chegando uma informação de que será criada uma área dos quilombolas, uma associação, na verdade, dos quilombolas na região das Palmas. E contrário a esta decisão, pois não querem perder as suas terras, até porque pequenos produtores que não fazem parte deste movimento dos quilombolas terão que deixar as suas terras, deixar a área, né, para o governo. O objetivo é esse, é buscar o diálogo, é buscar a conciliação, porque as coisas estão indo para um lado perigoso. Relembrando, o processo que prevê a instauração de uma área quilombola em Palmas surgiu em 2003. Com a instituição do Decreto Federal 4887 de 2004, foi estabelecido que remanescentes quilombolas reconhecidos poderiam definir a amplitude do seu território. Com base nisto, o governo faria a desapropriação das terras mediante o pagamento aos proprietários e encaminharia os espaços para que os novos moradores usufruíssem da produção, mesmo não sendo os seus donos. Skate nas calçadas é um tema polêmico, mas que ainda não tem legislação específica. Confira mais detalhes sobre esse assunto na matéria de Josiana Pires. Uma pauta abordada pelo jornal Minuano traz à tona uma grande discussão: o uso de skates nas calçadas. A prática, que é um esporte para muitos jovens, acaba muitas vezes virando um tormento para os pedestres, já que representa um grande perigo.
Mas a ameaça ronda ambas as partes. O risco de colisão acabaria sendo prejudicial para os dois lados. Para o vereador Lelinho, conhecido por sua intimidade com a prancha de 4 rodas, o problema está em vias de transformação, já que para ele é ocasionado por 2 motivos. Seria uma questão cultural, passada de pais para filhos, de que a calçada é mais segura, e também a falta de mais locais apropriados para que os adeptos do skate pudessem praticar. Hoje eu sou o único skatista vereador eleito do Brasil. E com tudo isso, tem uma responsabilidade muito grande, né? Em virtude de ser skatista e também ser uma autoridade dentro do município. Sobre o skate na calçada, o trabalho que tem que ser realizado para que não se tenha skate na calçada é através de um trabalho educativo, onde os pais possam participar também. Realizam atividades que possam orientar uma prática com consciência, uma prática com segurança e a prática no lugar adequado. Só que a gente não pode condenar aquela gurizada que anda na calçada, tanto quanto marginalizar eles. Eu acho que essa não é a forma, a gente tem que fazer um trabalho educativo muito maior para que eles possam entender que o lugar certo de você praticar o skate ou é na praça de esporte, que você tem uma pista itinerante, ou é na pista de skate, que é um lugar apropriado, mas que ainda não contempla o número de quase 2.000 simpatizantes que se tem aqui em Bagé. Porém, o que não passa de um esporte urbano para uns, em contrapartida preocupa outros, já que ainda não existe uma legislação específica. O vereador Edmar Fagundes protocolou no ano passado o projeto de lei que visa coibir e tratar como infração o uso de skates, além de bicicletas, triciclos, patinetes, patins e similares, tanto em calçadas quanto em praças e canteiros. E esse projeto foi levado ao prefeito, ao executivo, já estamos no prazo de 1 ano. E aí, ainda há pouco eu fiquei sabendo pela minha assessoria que terça-feira, agora semana que vem, no dia 6, vai ser apresentado ao prefeito. Então depois ele volta a casa, sendo que já saiu da casa para o prefeito, aprovado com unanimidade por todos os vereadores. Todos os edis dessa casa entenderam e compreenderam a proposta desse projeto. Qual é a proposta desse projeto? Não é fazer com que as pessoas sejam proibidas a praticar o esporte de skate ou andar de bicicleta na rua. Pelo contrário, existem locais para isso. E no centro da cidade, nas calçadas, onde há o passeio, o fluxo de pessoas, os pedestres, é impossível admitir. Então, danifica a calçada, provoca até mesmo risco de vida aos pedestres. Então, esse projeto vai contemplar a nossa sociedade. Porém, a proposta foi para o Poder Executivo, mas até agora o governo municipal ainda não se posicionou. Grevistas do funcionalismo municipal reivindicam na Câmara ações em resposta ao corte de salários do governo. A Câmara de Vereadores foi o local, nesta quarta-feira pela manhã, para uma reunião dos grevistas, funcionários públicos municipais e magistério municipal. A Câmara ficou lotada, teve caixão de defunto, inclusive aqui, com a bandeira do PT, e o presidente, vereador Wilson Moraes, foi quem conduziu esta reunião. Presidente, o que o senhor conclui do que viu hoje? Olha, foi uma reunião muito produtiva. Ouvimos um vereador de Rosário do Sul e também mais um sindicalista também, que é de Rosário do Sul, deu uma explanação muito boa sobre a questão dos grevistas aqui em Bagé, que é o 2º ano consecutivo que estão em greve. E aqui, como a gente diz, é a casa do povo, desde que sejam manifestações ordeiras, manifestações que desde que não estrague o prédio público, não tem por que a Câmara fechar as portas. Então eu, como presidente, sempre vou dar essa oportunidade para os grevistas. Estamos apoiando a classe dos funcionários públicos por entenderem que realmente é uma classe que necessita uma melhora salarial, porque nós não podemos aceitar onde outras classes do município tiveram aumento e agora a classe mais baixa ali, onde eles precisam um aumento real no seu salário, hoje o prefeito não tem negociação, não quer dar, não abre diálogo. Isso nós não podemos aceitar. Como vereador, eu não posso aceitar e os demais vereadores da mesma forma. Então, por isso que hoje nós cedemos o plenário aqui para esta plenária que houve hoje de manhã aqui, e foi muito produtivo. Acho que todos os grevistas saíram daqui muito satisfeitos com o que ouviram
E é isso aí, eu acho que eles têm que lutar pelo direito deles, têm que lutar por melhoria salarial, é um direito de todo trabalhador e inclusive deles da mesma forma. Eles estão fazendo as suas manifestações? Estão, mas de forma ordeira, não estão depredando nada, estão fazendo o que é de direito, então nós temos só que apoiar. Um dos pontos destacados por alguns grevistas é o fato de ser um governo do PT que está forçando um impasse bastante sério na greve, agora com o corte do ponto, que também é uma segunda medida e importante e impactante para a categoria. É verdade. Agora, eu digo assim, eu nunca levo a questão de bandeira política. Eu sei que dentro do PT tem muitas pessoas boas, muitos políticos sérios, assim como dentro do PMDB também tem, dentro do PTB também tem, dentro de todos os partidos tem políticos sérios, mas também dentro de todos os políticos tem aqueles políticos que não merecem respeito, aqueles corruptos, aqueles que não levam a população a sério. E hoje o que a gente está vendo em Bagé, infelizmente, é um desses políticos que não está levando a população a sério. A população que está realmente necessitando hoje de um aumento salarial não está tendo, não estão abrindo diálogo, estão desrespeitando o trabalhador, isso a gente não pode aceitar. Então assim, não é porque é bandeira do PT, eu respeito todas as bandeiras partidárias porque ali tem bons políticos, ali tem pessoas sérias, pessoas comprometidas com a população, mas também, infelizmente, tem também aquelas pessoas que não estão nem aí para nada, assim como todos os partidos também têm o seu lado bom e o seu lado ruim. É normal, o ser humano é assim, tem pessoas boas e tem pessoas ruins, mas nós temos que avaliar o seguinte, que este governo está aí, não dá mais da forma que está, não dá mais para nós apoiarmos, não tem como nós respeitar quem não respeita o cidadão. Então não posso ter respeito por um prefeito onde ele chega para uma classe de trabalhadores e menciona como que se fossem marginais. Não tem como. Então por isso assim, estou apoiando a classe dos funcionários públicos, vou seguir apoiando e estou com eles até o fim. Qual é a expectativa? Como é que o senhor vê? O que pode acontecer nesses próximos dias em termos de desdobramento dessa greve? Olha, o que nós queremos, na verdade, é que abra o diálogo, né? É que o prefeito queira realmente dialogar com o movimento de greve para que termine essa greve. E para terminar essa greve tem que haver uma negociação, tem que haver um aumento salarial, porque não pode, mais uma vez, os grevistas dar mais um voto de confiança para o senhor prefeito, se já foi dado ano passado e não foi cumprido tal plano de carreira. Foi criada uma comissão para avaliar a questão de melhoria salarial e se arrastou por todo o ano, chegamos novamente na segunda greve e nada, não tem nada, não tem aumento salarial, não tem plano de carreira, não tem nada. Então eu acho que não pode, mais uma vez, o executivo querer enrolar os funcionários, eu acho que não é digno isso, então por isso que eu digo para todos os funcionários, lutem até o fim porque eles têm que ter um aumento real agora, já, e só enxugando a máquina pública, é o único jeito que eles vão ter como ganhar um aumento é o executivo enxugar a máquina pública. Mas nesse momento não tem nenhuma perspectiva de abertura de diálogo, pelo que se vê. Olha, vamos tentar marcar para a semana que vem uma reunião com o executivo para que a gente possa aí discutir e ver uma saída, porque do jeito que está não dá mais. Um piso de R$351 e ainda ter complementos para chegar ao mínimo e muitas vezes não chega, aí fica difícil para qualquer trabalhador levar o sustento para sua casa. Então a gente vai tomar as medidas necessárias para que semana que vem a gente consiga abrir um diálogo aí com o executivo. Presidente do sindicato, na reunião dessa manhã aqui na Câmara de Vereadores, o que foi encaminhado, o que foi discutido, enfim? Enfim, a gente está buscando apoio, então a gente pediu aos colegas municipários de Rosário do Sul, o Cléo, presidente, e um vereador veio nos dar o apoio. Então, muitas questões que às vezes os funcionários têm dúvidas, também é muito bom para vir nos ajudar. Então, assim, hoje a gente teve essa reunião porque tivemos o nosso ponto cortado. Então, assim, a gente está bem fortalecido, mas o jurídico nosso já está com ação para que volte esse salário para eles. Hoje se tem um agravamento do impasse, então? Com certeza, um agravamento do impasse hoje e um agravamento forte, porque funcionário sem salário não é fácil. E a greve é uma greve legal. Nós estamos numa greve legal, não estamos numa greve abusiva, então nós estamos dentro dos nossos direitos. Corte de ponto no movimento grevista por um governo do PT era uma coisa esperada? Não, de maneira nenhuma.
porque isso, na real, como a gente diz na greve, a gente aprendeu com eles. Nós aprendemos toda essa movimentação com o PT. Para o presidente do Simprofem, que é a categoria do Magistério Municipal, como é que está a situação hoje? Como é que o senhor avalia isso? Ora, a situação hoje, em relação ao movimento internamente, ele vai tomar um rumo bem significativo, né? Em função daquelas divergências que estavam havendo, em termos de algumas desconfianças quanto ao próprio sindicato, né? E a partir de agora, eu acho que essa corte do ponto que o prefeito fez com o funcionalismo, eu acho que vai ser um estupim para que a greve se mantenha forte e possivelmente mais fortalecida ainda vai ficar. O senhor espera mais adesões? Como é que está a adesão no momento? Espera sempre mais adesões, né? Mas a gente, quando se anunciou o corte do ponto, a gente tinha aquele receio que poderia haver alguma evasão. Mas o que se vê, o que a gente está notando é que a categoria está firme e vai se manter com certeza mais fortalecida. Nós estamos aqui com o advogado do Simba e do Simprofem. Com o corte do ponto dos grevistas, o movimento teve um agravamento, o impasse teve um agravamento, e o que se espera do ponto de vista jurídico agora? Bem, nós ingressamos ontem com um agravo de instrumento junto ao tribunal para assegurar o pagamento desses dias que foram descontados dos servidores, com um entendimento respaldado por decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal, onde não é permitido, há um entendimento de que a lei de greve não autoriza esses descontos. Há uma interpretação de que a dignidade da pessoa humana deve prevalecer no conflito entre essa norma que, numa interpretação, autoriza os descontos dos salários dos grevistas. E isso é baseado no princípio de que o direito de greve é um direito constitucional que assegura o exercício desta greve a todos os trabalhadores. Ora, os trabalhadores de Bagé, eles ganham um salário irrisório. Os trabalhadores que estão em greve, o salário deles, com os descontos, eles não conseguem levar para a mesa os seus alimentos, o seu sustento e da sua família. Portanto, não receber o seu salário, na prática, é uma violação ao exercício do direito de greve. E é isso que nós estamos buscando do Poder Judiciário, esta decisão que assegure a todos os trabalhadores grevistas o seu salário no período de greve. Se pode dizer que, historicamente, este é o movimento que teve um impasse mais profundo, mais sério desses últimos anos todos, em termos de movimento da categoria? Perfeito. Nos últimos 20 anos é a maior mobilização e que teve consequências e desdobramentos bem significativos, né? Embora o número de servidores não seja um número muito expressivo, mas são servidores realmente decididos e conscientes da necessidade da conquista, que esta conquista passa pela mobilização deles. Eles sabem que essa decisão vai beneficiar a todos os servidores não grevistas também, mas eles entendem que este é o único caminho, é a luta, a mobilização, que é um direito constitucional assegurado a todos os trabalhadores deste país. E defendido, sobretudo, pelo PT ao longo desses anos. Sim, realmente há uma certa incoerência por parte da administração, sendo ela uma administração do Partido dos Trabalhadores, um partido na qual eu sou filiado, e fico muito à vontade de fazer essa crítica, porque eu acho que não está havendo uma coerência histórica do partido com relação aos trabalhadores. O corte do ponto sempre foi defendido como ilegal na luta dos trabalhadores e pelo movimento sindical, e que o PT sempre apoiou. E nesse sentido, acredito que está havendo uma incoerência política quando o salário dos trabalhadores grevistas sofrem este corte. Até porque não existe uma norma, uma legislação que obrigue a administração a efetuar esses descontos. Pelo contrário, há um respaldo jurídico, há um respaldo de ministros do Supremo que entendem que esses dias parados dos grevistas não pode sofrer corte
e não pagamento dos salários, porque é uma ofensa direta ao exercício do direito de greve. Tem categorias que recebem excelentes salários, seus vencimentos, e possuem poupanças, possuem patrimônio. Os servidores de Bagé têm muitas vezes líquido no seu contra-cheque, 500, 600, 300, uns até R$200 mensais. Ora, este corte inviabiliza as suas necessidades básicas. Portanto, é de natureza alimentar e para o exercício de greve ser completo, não pode haver cortes nos seus salários. Vereador, o senhor veio de Rosário para Bagé participar dessa reunião dos funcionários municipais aqui na Câmara de Vereadores. O que o trouxe até aqui? Semana passada estivemos em Bagé, em um curso da Alvergues, e juntamente com o nosso vice-presidente Adriano, da presidente da Alvergues, notamos que tinha esse movimento todo aqui. Prontamente foi colocado à disposição da parte do sindicato o nosso companheiro Cléo Borges, que é um expert, é o nosso presidente do sindicato em Rosário do Sul, e colocamos à disposição para que o mesmo se pudesse vir aqui para ajudar, colaborar em alguma questão, tendo em vista tudo isso que está ocorrendo aqui em Bagé. E foi aceito. Voltamos novamente essa semana para tentar ajudar de uma maneira ou de outra essa luta que os funcionários vêm tendo contra a administração, uma luta boa, uma luta, eu acho que assim, tem que ocorrer isso aí, o funcionário tem que fazer greve, é um direito, está com toda a razão de fazer e com certeza acredito que vão chegar a um denominador comum. Projeto de lei que estabelece horário de funcionamento de supermercados e hipermercados tramita na Câmara de Vereadores. A proposta, que já havia passado pela mesa de trabalhos do Legislativo em julho de 2013, previa o horário de abertura e fechamento de todo o comércio de Bagé. A lei gerou muita polêmica e crítica por parte dos empresários do setor, e foi o que motivou o vereador Caio Ferreira, do PT, proponente da iniciativa, a retirar o projeto de pauta para fazer modificações. A proposta do petista volta a tramitar na casa, só que desta vez proíbe o funcionamento de supermercados e hipermercados aos domingos e feriados. E estabelece o horário de vendas de segunda a sábado, das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. É uma das minhas propostas de campanha, aí eu entrei nesse parlamento e aí criei um projeto que passou por várias modificações, até que nas comissões chegou ao plenário. Quando chegou ao plenário, de tanta emenda que ele teve, de tantas modificações, não contemplava mais o projeto inicial. Aí eu fiz a retirada desse projeto e entrei ao mesmo tempo com outro projeto de lei, que é onde ele dá uma objetividade ao assunto. Tem cidades como Santa Maria, como Alegrete, como Dom Pedrito, que os supermercados não abrem os domingos e feriados. Eu estou trabalhando para que os trabalhadores dos segmentos comerciais, os funcionários, tenham condições de ter pelo menos uma rotatividade e uma folga aos domingos. Para o empresário do setor, que possui 7 mercados em Bagé, a medida traz prejuízos e retrocessos para a cidade, podendo resultar em diminuição de 5 a 6% do quadro de funcionários. Conforme ele, haveriam várias demissões, assim aumentando o número de desempregados. Seria um retrocesso para Bagé, seria um desatendimento a uma demanda que já existe hoje, principalmente no que tange o domingo, né, e feriados. Se tem produtos que são especificamente dos domingos, do cliente que já quer um produto beneficiado, pronto, né, um frango assado, uma carne assada, coisas que nos outros dias da semana não vão acontecer em um serviço que se presta para o cliente e que vai se deixar de prestar. Então a gente tenta achar esse equilíbrio. Hoje como é que a gente faz? A gente trabalha no domingo de manhã, né? E apenas numa loja a gente abre também domingo de tarde para acompanhar a concorrência. Para Lindonor, proprietário de 5 supermercados em Bagé, a proposta é negativa para o setor. E um possível acordo tem que ser realizado através de conversação, o que ele diz não ter ocorrido. A sua empresa hoje ela abre aos domingos e feriados? Abre aos domingos e feriados, acompanhando toda a concorrência, porque o mercado funciona dessa forma e a gente defende a liberdade do trabalho, desde que obedecido toda a legislação trabalhista, com folga aos empregados, tudo, para que nenhuma parte saia prejudicada. Isso é obedecido na sua empresa? Isso é obedecido rigorosamente, tanto é que todas as empresas têm o Ministério do Trabalho que fiscaliza.
Eu entendo que esse projeto não traz nada de positivo. Isso deve ser sentado à mesa entre sindicato patronal e sindicato dos empregados e buscar um consenso, uma condição que venha atender tanto a necessidade das empresas como dos empregados. A direção do Sindicato dos Empregados no Comércio de Bagé diz que há cerca de 20 anos os mercados não abriam todos os domingos e feriados e haviam acordos que favoreciam funcionários e empresários. As pessoas alegam que mercado fechado domingo. Antes fechava mercado aos domingos, fechava feriados. Por que agora não pode fechar? O mercado eles pode muito bem, a gente pode encaminhar todas as compras para o dia anterior, para o sábado, para a véspera de feriado. Ninguém vai morrer de fome, ninguém vai ficar sem nada. Que condições vai ter uma mulher comerciária, que é a grande maioria, de pagar uma empregada para cuidar dos seus filhos, fim de semana, domingo, feriado? Ela não tem tempo para sua família. Eles têm que se dar conta que o comerciário é gente, é ser humano. Teve um ano que foi usado um slogan muito bonito que dizia: atrás de um balcão bate um coração. E é a mais pura verdade. Então, eles sempre vão usar essas estratégias de que, se fechar domingos e feriados, vai haver desemprego, né? Vai haver demissões. Essas estratégias vão sempre ser usadas. Mas eles estão usando o mesmo pessoal para os sábados, domingos, feriados. É o mesmo tipo de... todos os mesmos funcionários. Com a chegada na cidade dos mercados de redes de grande porte, que não respeitam acordos de fechar as portas em finais de semanas e feriados, as empresas em Bagé, por motivos de competitividade, passaram também a romper o trato com o sindicato. As grandes empresas de fora não querem negociar a não abertura no domingo, não que a gente fosse contra, que até alguns domingos pudesse ser aberto. O sindicato pensa isso, né? Que até alguns domingos especiais, como o do mês de dezembro, domingo de véspera festiva, que poderia abrir os mercados em horário especial. Né? Mas só que eles não negociam isso aí. Eles não negociam, para eles o empregado é um número só. Tem que trabalhar o funcionário 24 horas por dia, 365 dias no ano. Para eles a pessoa não interessa. Eu acho até engraçado que eles chamam de associado. Mas que associado é esse? Eu acho que eles têm associado escravos. Conforme Boyer, vários comerciários procuram a ajuda do sindicato por estarem com problemas de saúde na família, devido ao excesso de trabalho. E 90% dos funcionários do comércio em Bagé são mulheres. Isso aí está gerando separação, né? A família não se encontra, até a educação dos filhos, e vários problemas de pessoa com depressão, senhoras que trabalham em mercado com depressão, com problemas familiares, com separação. Então isso é uma série de coisas que leva por as pessoas não ter mais. Imagina uma pessoa trabalhar de segunda a domingo, não ter um direito de um dia no domingo de ir à missa, de levar os filhos para passear na praça, de se reunir a família para almoçar, porque hoje o comércio, o mercado se trabalha das 7 da manhã às 10 da noite. Então essa pessoa não volta para casa. Eu duvido que algum dono de mercado no domingo vá trabalhar lá. Ele pode passar para comprar alguma coisa, para pegar alguma coisa do mercado, não que ele trabalhe no domingo. Então é muito simples, eu não trabalho agora, meus funcionários têm que trabalhar no domingo. O projeto está recebendo parecer das comissões técnicas. Se aprovado, irá a plenário, ainda neste mês. E o Telecâmara de hoje fica por aqui. Assista agora a reprise da sessão ordinária. Obrigada pela audiência e boa noite.